Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde a última semana? Como está a vida de futebol americano? Pelo menos acompanharam aí a USFL, as finais de conferência? Eu perdi o sábado, assisti boa parte do domingo e talvez tenhamos aí uma final legal. Mas esse é só um comentário leviano aqui, um comentário suave, um pouco fora do ritmo, porque nós não vamos falar de UFL hoje. Nós vamos falar apenas de NFL e notícias do futebol americano, inclusive aqui no Brasil. Você está preparado para ouvir mais notícias sobre a nossa liga preferida? Aliás, não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal. E também, se não é inscrito ainda, se inscreva, porque esses números deixam o meu canal ainda mais visível para outras pessoas, porque o YouTube vai entender que o vídeo é legal, que o canal é bom e vai espalhar para outras pessoas. Quanto mais você ajudar, melhor para o meu canal. Já fizeram isso? Estão prontos para o vídeo? Vamos embora para mais notícias. Solta a vinheta. E vamos começar agora com os Chiefs. Nesta última quinta-feira, dia 6 de junho, os Chiefs tiveram que cancelar as suas atividades da OTA ou das OTAs do período da tarde, porque o jogador, o linha ofensiva B.J. Thompson, ele convulsionou e teve uma parada cardíaca durante uma reunião dos times especiais. O jogador foi atendido por treinadores e membros da equipe médica do time até a chegada dos paramédicos. Os treinos foram cancelados na parte da tarde, todos remanejados para sexta-feira, dia 7, incluindo aí qualquer contato com a imprensa, desde jogadores até a comissão técnica. Segundo Tom Pelissero, o jogador tinha sido encaminhado para um hospital e naquele momento estava em situação estável, ou seja, nenhuma complicação. Não vi mais notícias a respeito, não entrei também em sites americanos ou da própria cidade de Kansas City para saber notícias sobre B.J. Thompson, mas até agora nada de mal aconteceu. Se tivesse acontecido, provavelmente estariam nos noticiários, até mesmo aqui do Brasil. Então, como hoje, terça-feira, dia 11/6, nada de novo apareceu sobre B.J. Thompson, entende-se que ele esteja bem. Então, que ele se recupere bem e rápido. Continuando em Kansas City, a franquia também renovou o contrato do wide receiver Mecole Hardman, mais um ano aí sem valores divulgados até o momento, e o jogador que matou o Super Bowl 58 com aquele touchdown na prorrogação pode ser uma boa renovação para o time. Não foi aquela bela temporada do Hardman que tinha ido para os Jets, não foi bem utilizado lá, ou sei lá o que aconteceu por ele não ter sido utilizado na franquia de Nova York, mas acabou sendo dispensado e contratado depois pelos Chiefs. Não teve assim aquela baita temporada regular pelos Chiefs também, apesar de todo o time de wide receivers da franquia não ter ido bem, mas no Super Bowl ele foi importantíssimo, principalmente nesse último instante que deu a vitória aos Chiefs. Agora resta aos torcedores de Kansas City Chiefs esperar começar aí a temporada para saber se ele foi uma boa contratação, mesmo que por um ano, e provavelmente valores um pouco mais baixos do que um wide receiver top de linha. E por falar em New York Jets, vamos aí com uma notícia um tanto curiosa, por assim dizer, porque o Sauce Gardner, o cornerback ali do time de Nova York, do lado da AFC, numa entrevista em um podcast, afirmou que Zach Wilson ainda pode ser titular de alguma franquia da NFL. Será? Será que Sauce Gardner viu alguma coisa no Zach Wilson que todo e qualquer outro head coach, analista ou até mesmo jogador não viu? Ou a amizade que é muito grande? Um pouco dos dois? Eu acho que é mais a segunda opção. Eu acho que a amizade mesmo fala mais alto aí. E creio que por isso ele enche a bola do Zach Wilson. Porque pelo que eu vi nesses últimos anos, nesses 3 anos, né? Desde a sua seleção no draft 2020, o Zach Wilson não tem mostrado pintas de que pode ser alguma coisa além do que ele já mostrou ser. Afinal de contas, em 20 jogos
feitos dentro da NFL, todos eles pelos Jets, foram aí 9 vitórias e 11 derrotas. Isso já fala alguma coisa, né? Em 3 anos. Foram 14 touchdowns lançados. Pouquíssimo para 20 jogos. Acho pouco. Mas 14 interceptações também lançadas. Aí você tem um balanceador bem desfavorável para Zach Wilson. Aí você pode até falar assim para mim, mas Isaac, você considera o Wilson um bust? Eu considero. Eu já considero um bust, a não ser que um milagre aconteça gigantescamente ali em Denver, para que ele volte a ser, ou que ele comece a ser um quarterback top de linha nas mãos de Sean Payton. Aí você pode fazer uma outra pergunta, mas Isaac, o Peyton Manning também não demorou para engrenar na NFL e nem por isso foi chamado de bust? Vamos lá. Você pode até afirmar para mim que o Peyton Manning tem lá o recorde de interceptações em um ano e foi no ano de calouro dele, que são 28 ao todo. Eu falo, ok, beleza. Mas agora pare e veja todos os outros números, mesmo no ano de calouro de Peyton Manning. É recorde atrás de recorde. Peyton Manning ele só foi assim, só não foi melhor em números que alguns outros quarterbacks que vieram um pouco depois dele, como Tom Brady principalmente. Também tem ali alguns recordes que passaram a pertencer ao Drew Brees. Esses caras aí dominaram e ainda em alguns números dominam muito a NFL. Tom Brady que o diga, até passarem ele, vacilar, né, saber quando isso vai acontecer. Agora, falar que o Peyton Manning, porque não teve o melhor ano logo de início, demorou para chegar ao título com o Indianapolis Colts, mas transformou o Indianapolis Colts numa franquia relevante. Zach Wilson não fez isso nos Jets. Ele só conseguiu essas 9 vitórias muito por conta daquilo que tinha ao redor dele, principalmente no quesito running back e wide receiver. Ele estava bem servido. Esses dois aí e a própria linha ofensiva, que não era a melhor da liga, conseguiram aí dar um upgrade naquele pouco que o Zach Wilson fez. Então, é um bust sim. Aí fica na sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você acha que Zach Wilson tem salvação? Você acha que ele já é um bust? Ele já era um bust ano passado, ele confirmou ser um bust nesta última temporada? Deixa aqui nos comentários. Os Buccaneers fecharam aí contrato com o wide receiver Sterling Shepard, com um acordo aí que não tem ainda seus valores e tempo de contrato registrados. A contratação se deu no último dia 6, na quinta-feira passada. E apesar de no Sport Track, mesmo ainda sem valores, nós temos ali a informação de que ele será free agent no ano de 2025, no ano que vem. Então o contrato deve ser de 1 ano e os valores devem ser baixos. Não existem aí ainda esses valores divulgados. Outra renovação desta semana feita aí na NFL foi a que se deu entre o time do Cleveland Browns e o head coach Kevin Stefanski e o seu general manager, o Andrew Berry, que tiveram seus contratos estendidos com a franquia, sem também valores e tempo de contrato divulgados, mas que imagina-se que pelo menos por mais 2 ou 3 anos. Lembrando que a franquia deu um upgrade depois que esses dois chegaram. São o melhor head coach e o melhor general manager da liga? Não. Mas que eles deram uma modificada aí na franquia, a isso eles deram. Tanto é que o próprio Stefanski já teve aí 2 anos como head coach do ano, coach of the year. Ele tem mostrado aí bons trabalhos. Só que ainda suspeitos, porque ele começou com Baker Mayfield, depois teve aquela troca que o Barry ficou até meio que, vamos dizer assim, mal visto por causa dessa troca que foi aquela troca feita com os Texans pelo quarterback Deshaun Watson, que deu no que deu aí, até hoje não mostrou nada pelo que ele está ganhando. Vamos ver o que vai acontecer. Kevin Stefanski tem potencial? Tem. Andrew Berry é um excelente gerente? Eu não diria excelente, ele está ali de mediano para bom, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Deixa você aqui a sua, o que você pensa desses dois? Foi uma boa renovação? Foi uma boa extensão contratual? Torcedor dos Browns, você gostaria de ter visto isso ou gostou do que viu com essa extensão? Eu, como fã de NFL,
Do técnico, não vejo problemas. O Barry eu tenho meus poréns. Mas também assim, não acho um absurdo estender o contrato dele, porque ele não é tão ruim assim. Pelo contrário, como eu falei, de mediano para bom. E o Chicago Bears anunciou aí o retorno do veteranaço tight end Marcedes Lewis, que pode se tornar aos 40 anos de idade o tight end com o maior número de jogos na carreira da liga. Draftado em 2006 pelos Jaguars, já serão 18 temporadas pela liga nesse ano, sendo um dos melhores bloqueadores da posição. Ele tem no momento aí 268 partidas disputadas na NFL, enquanto o tight end Jason Witten esteve presente em 271, ou seja, um recorde que é facilmente quebrável, se é que existe essa palavra quebrável. Mas é fácil de bater esse recorde. São apenas aí 3 joguinhos para empatar, 4 para você ultrapassar. Se nada de mal acontecer, e não quero que aconteça, muito pelo contrário, seria interessante ver esse recorde quebrado, em 5 semanas aí no mínimo, teremos um novo recorde para a posição de tight end de partidas disputadas. Marcedes Lewis pode não ter sido o melhor tight end recebedor da liga, mas foi e ainda é talvez um dos melhores bloqueadores. Mesmo assim, ele totaliza aí 436 recepções, 5.113 jardas e 40 touchdowns na sua carreira. Os termos do contrato não foram divulgados, só para variar, é algo recente, né? Foi já nesse início de semana. Então, resta-nos aguardar aí que vai aparecer de valores e tempo de contrato. Eu imagino que seja de 1, no máximo 2 anos para o jogador, mas eu ainda fico com 1 ano, aí alguns milhõezinhos na conta do jogador. E já que falamos de extensão contratual de técnicos, o Steelers também aí fez uma extensão do contrato do seu head coach Mike Tomlin, agora técnico até o ano de 2027. E em sua 18ª temporada pelos Steelers, e com um Super Bowl conquistado, o Super Bowl 38, o head coach nunca teve uma temporada negativa. Ou foram com números igualados, enquanto nós tínhamos aí 16 jogos, ou foram números positivos, 9 e 8 nesse período aí de 17 jogos e 18 semanas. Será que foi uma extensão válida? Ou será que essa mística aí das temporadas positivas, desde que ele entrou no time, acabou auxiliando, ajudando nessa renovação contratual? Será que foi o suficiente, ou será que é o suficiente este padrão para estender o contrato do técnico? Que sim, tem mostrado aí algum declínio no seu governo dentro dos Steelers. É uma vantagem do time dos Steelers, que sempre mantiveram os técnicos por muitos anos no cargo. Se eu não me engano, nos últimos 40 anos foram 3 técnicos ao todo que passaram pelo time. É muita coisa. Então eu creio que, pensando desta forma, eles acreditem que a sua política de gerenciamento do time esteja correto. Não vou falar que está errado, porque os caras têm 6 títulos de Super Bowl nesses últimos 40 anos. Então, alguma coisa certa tem aí neste padrão feita pelo time dos Steelers. Indo para São Francisco falar dos 49ers, a franquia aí assinou uma extensão contratual com o running back Christian McCaffrey, o CMC. São mais 2 anos e 38 milhões na conta do jogador. 38 milhões, dando aí uma média de 19 milhões por ano. O que poderia ser uma esperança para os outros running backs da liga? Será? Será que foi um ponto fora da curva? Ou, como eu disse no meu story, no meu short, será que foi um ponto fora da reta? Eu creio que não sirva de parâmetro para outros running backs, porque para receber o que Christian McCaffrey vai receber, que está sendo aí motivo aí de algumas contestações, porque tem gente que fala assim, nossa, foi a melhor coisa que o 49ers fez, enquanto outros falam assim, é arriscado, porque ele já tem aí seus 28 anos, quando terminar o contrato ele vai ter 31, e pagar isso para um running back de 31 anos pode ser muito, mas muito arriscado. Concordo em partes, só que ele não é simplesmente um running back. O cara, ele corre com a bola, ele recebe passe, ele é ótimo quebrando tackles,
E ele também, se bobear aí, pode fazer às vezes de quarterback, como aconteceu no seu primeiro ano lá em São Francisco. Eu não vou dizer que foi algo ruim, não vou falar que foi a melhor contratação, mas foi uma tentativa de estruturar o cap salarial para conseguir talvez renovar com Brandon Ayuk. Então não foi apenas um momento de desespero, só porque o running back também estava querendo uma valorização pelo que ele fez no time nesses 2 anos. O contrato dele vinha lá do Carolina Panthers, agora ele quer um contrato com o 49ers. Entendo também, mas os valores aí podem, digamos assim, que começar a atrapalhar as ideias de outros times quanto aos seus running backs. Não digo que será assim uma grande pedra de tropeço, mas quem sabe, né? O time também assinou aí com o tight end Logan Thomas. Foi um ano de contrato, $1.210.000 para o jogador. É uma contratação interessante caso ele fique saudável. Caso ele fique saudável, porque o Thomas sofreu com algumas concussões e algumas outras lesões nesses últimos 2-3 anos enquanto esteve na liga. É um jogador sim interessantíssimo. Espero que fique saudável. Vai ser um número 2 muito bom aí na posição de tight end, já que nós perdemos algumas figuras ali na nossa free agents. Então é interessante sim a contratação dele e torçamos para que os outros que foram draftados no ano passado ou selecionados aí na free agency em outros períodos fiquem saudáveis e também auxiliem o time neste ano de 2024. Quem sabe aí para fazer um back-to-back dessa vez, quem sabe levar o título para Santa Clara. Mas aí é outra situação. E vamos falar de aposentadorias, porque nesta semana, mais precisamente nos dias 9 e 10 de junho, 2 jogadores anunciaram aí que estão fora dos gramados da NFL. O tight end Darren Waller e o cornerback Steven Nelson. Darren Waller estava há uma temporada nos Giants e Steven Nelson há 2 temporadas nos Texans, ambos com 31 anos. O Waller vinha considerando essa aposentadoria há algumas semanas, tanto é que nem participou dos treinos recentes aí dos Giants. Ele foi draftado pelos Ravens, jogou por Baltimore aí de 2015 a 2018, ano em que foi parar lá nos Raiders, onde ficou até 2022 e onde também teve o seu ápice da carreira, tendo anotado aí em 2019 90 recepções, 1.145 jardas e 3 touchdowns. E em 2020, 107 recepções, 1.196 jardas e 9 touchdowns. Depois disso, as lesões passaram a atrapalhar a sua vida enquanto atleta, a ponto dele considerar essa aposentadoria. O que vai aí meio que favorecer um pouco os cofres do time aí dos Giants, que vão contar aí com mais 11,6 milhões de dólares no seu cap space, ou seja, no seu espaço de teto salarial. Já o Steven Nelson vai deixar os gramados após ajudar os Texans a retornarem aos playoffs da liga, depois de anos, se eu não me engano, aí 5 anos sem participar, 4 ou 5 anos sem participar dos playoffs. Eles participaram logo lá no início da carreira profissional de Deshaun Watson, antes de toda essa confusão dos processos que a gente já sabe da história. Inclusive, nesta última temporada, ele anotou aí cerca de 4 interceptações, sendo que uma foi retornada para touchdown no jogo de Wild Card contra os Browns. Um jogaço. Esse jogo foi excelente, foi um dos melhores jogos de Wild Card dos últimos anos. Além de 12 passes desviados. E segundo o jogador, essa decisão vem por motivos familiares, já que ele vai ser papai, a esposa está grávida, o filho nasce em alguns meses e ele quer ter uma maior participação junto à sua família. Ele foi draftado em 2015 pelo Kansas City Chiefs, ficou por lá até 2018, depois passou 2 anos em Pittsburgh e ao final do seu contrato com os Steelers foi dispensado, sendo contratado aí pelos Eagles em 2021, por onde ficou apenas esse ano, e depois assinou com os Texans em 2022, ficando ali o ano de 22 e 23, onde teve sua participação fundamental para levar esse time aos playoffs, como foi dito. Ele deixa os gramados aí com 456 tackles, 13 interceptações, 78 passes desviados, 2 fumbles forçados e 4 fumbles recuperados. Números talvez aí relativamente baixos ou normais para um cornerback, nada muito excepcional, mas que transformou, querendo ou não, no último ano, um time que vinha desacreditado há muito tempo.
Eu não sei o quanto vocês vêm acompanhando de NFL, o quanto vocês acompanham daquilo que o comissário Roger Goodell propõe de ideias para tentar melhorar, para tentar vender mais a NFL para outros países, mas uma das ideias recentes tem levantado uma polêmica gigantesca, que é a ideia de 18 jogos, ou seja, 19 semanas por temporada regular. E diante da declaração do comissário quanto a esse desejo, alguns jogadores da NFL já começaram a levantar críticas contra essa ideia. Um deles é o center Ryan Kelly dos Colts, que também é vice-presidente do Comitê Executivo da Associação de Jogadores da NFL, ou a NFLPA. Após mais uma declaração em um podcast do comissário sobre essa ideia de 18 jogos por temporada, ele vai se posicionar, o Ryan Kelly, né? Contrário a essa ideia, afirmando que para ele, qualquer um que endosse essa ideia deveria colocar primeiro o capacete e entrar em campo antes de se empolgar com qualquer aumento do número de jogos. E nisso ele não está errado, tá? Diferente de quando alguém fala assim, você nunca jogou, então você não pode palpitar sobre nada. Você não entra em campo, então você não pode analisar futebol americano, basquete, qualquer coisa do gênero. Discordo disso. Eu posso não ser jogador profissional ou não ter sido jogador profissional, o que não me impede de fazer as minhas análises. Elas podem ser equivocadas? Ok, mas podem também estar corretas. No caso do Kelly, eu creio que ele tem razão, porque para você ser contra ou a favor de aumentar o número de jogos na NFL, vai muito além de apenas ganhos monetários com contrato de televisão e patrocínios. Vai também a questão da saúde dos jogadores. Eles já não gostaram de ter 17 jogos por semana. Uma vez o próprio George Kittle, se não me engano, ano passado ou retrasado, falou, ok, quer aumentar para 18 jogos, mas também então coloquem 20 semanas com 2 paradas, né? Esqueci o nome da parada. Com 2 bye weeks. Ou seja, eles até topariam, pelo menos alguns deles talvez topariam, se tivessem 2 bye weeks. Daria a chance de recuperar a forma física. Recuperar a musculatura por conta do alto impacto que tanto a musculatura quanto os nervos e tendões recebem durante essas partidas, para talvez assim aceitarem essa ideia de 18 jogos. Aí vai ter muito pano para manga, vai ter muita água que vai passar por debaixo dessa ponte. E não acharia estranho da liga colocar os 18 jogos passando por cima da NFLPA ou de jogadores que são ali representantes ativos dentro da NFLPA. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. E para terminar esse vídeo de notícias, vamos falar de uma curiosidade um tanto estranha que aconteceu nessa semana, já que o novo running back dos Packers, o Josh Jacobs, chegou aí a dizer que a NFL tinha pedido para Eagles e Packers não usarem a cor verde no jogo do Brasil. E segundo o próprio running back, segundo o que eu entendi da fala dele, não era nem mesmo para usar cor verde no Brasil, ou seja, fora dos campos. Isso porque o banimento da cor verde na Neoquímica Arena ou no Brasil teria a ver com gangues e que com isso a liga teria meio que assustado os jogadores. Senhor Josh Jacobs, é meio complicado você falar isso sem conhecer o real motivo desta picuinha com a cor verde na Neoquímica Arena. Para você falar, você tem que conhecer a história, meu senhor. Meu amigo, é meu amigo, né? Mas vamos falar assim com delicadeza, com respeito. Primeiro, conheça a história. Já foi falado talvez para você depois de um tempo que Corinthians usa preto e branco e o seu maior rival, o Palmeiras, é da cor verde e branca. Ou seja, a rivalidade extrema entre os dois times fazem com que os torcedores do Corinthians não suportem o verde. E nem são todos os torcedores. São a maioria dos torcedores. A minoria não faz a mínima questão de usar ou deixar de usar, de deixar de usar ou de usar o verde. Tá? Meu irmão, por exemplo, é corintiano e torce para os Packers. Mia Mastrocolo, do The Playoffs, corintiana e torce para os Packers. Rafael Bellatini é corintiano, não torce para os Packers, mas já colocou a camisa dos Packers, dos Eagles, que tem a cor verde. Talvez ele não vá de verde no jogo ali na Neoquímica Arena, já que ele conseguiu o ingresso. Mas vai ter dois times que têm a cor principal, o verde.
não precisa ter medo. Não é nada relacionado com gangues. A própria cor da bandeira do Brasil tem verde. E a própria NFL meio que já contestou a fala de Josh Jacobs, negando ter incitado esse tipo de medo nos jogadores dos dois times, garantindo que estarão aí tranquilos quanto à situação da cor dos uniformes ou de qualquer outra peça de roupa que eles venham usar dentro e fora dos gramados aqui no Brasil. Você pode passear de verde por São Paulo, você pode ir tranquilo para a capital do estado paulista, sem ter medo de ser rechaçado por causa do verde. Ainda mais que não será o verde com o símbolo do Palmeiras, então talvez o corintiano releve essa situação. Os mais fanáticos talvez se incomodem, mas também não vão se enfezar com isso, porque não é o Palmeiras. Eles têm suas rivalidades, mas agora é futebol americano, não é futebol da bola redonda. Então pode ir tranquilo. Se você conseguir o seu ingresso, se você vai viajar para São Paulo, se você não conhece tanto essa rivalidade porque torce para outros times ou nem gosta do futebol da bola redonda, entenda que você pode usar a camisa dos Packers que você quiser, você pode usar a camisa dos Eagles que você quiser, porque não vai ser problema nenhum para este dia, ou para esta semana de NFL, ou início de NFL, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, com o segundo jogo da temporada sendo disputado lá na Neoquímica Arena, às 9h15 da noite, no dia 6 de setembro deste ano de 2024. Você vai? Diga aqui nos comentários. Estas foram as notícias desse vídeo desta semana. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, coloque o que você achou de cada uma dessas notícias e também compartilhe com seus amigos para que eles recebam esses vídeos do meu canal e também passem a seguir o meu canal para que ele cresça mais e mais aqui dentro da plataforma do YouTube. Vamos nessa então, vamos embora para mais touchdown. Valeu!